Olá, amados irmãos e amigos em Cristo. Nós vamos neste momento estar refletindo em mais uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. E o nosso tema hoje é coisas que em breve devem acontecer. Portanto, fique até o final desse vídeo. Estaremos comentando sobre que tipo de coisas são essas que realmente irão acontecer. Mas antes de ler o versículo, que está lá em Apocalipse, capítulo 22, deixe aí a sua inscrição nesta plataforma, ative o sino para que você também receba todas as novidades postadas e não esqueça também de deixar aí o seu joinha. Vamos para a palavra então? Apocalipse, capítulo 22, versículo de 6 a 7. Diz assim: Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Queridos, na verdade, todo esse texto do capítulo 22 é uma mensagem muito rica que fala realmente mostrando sobre o fechamento da porta da graça. E nesses versículos a gente percebe nas entrelinhas, quando o apóstolo João, discípulo amado de Jesus, o mesmo que escreveu o Evangelho de João, as duas epístolas, 1 João e 2 João, Deus também revelou para ele, na ilha de Patmos, palavras gloriosas, indescritíveis, inefáveis, sobre as coisas que devem acontecer. Portanto, o livro do Apocalipse nos traz grandes revelações, coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que em breve devem acontecer. Mas o que é o fechamento da porta da graça, Paulo? Na verdade, todos nós sabemos que o fechamento da porta da graça fala ou trata-se realmente da volta de Cristo. Mas antes da volta de Cristo, existem alguns eventos que antecedem a volta de Cristo. São estas coisas que breve devem acontecer. Coisas que já estão acontecendo com muitas guerras, catástrofes, mas virão coisas terríveis, como na abertura dos 7 selos, onde haverá realmente grandes pragas sobre a terra, onde também haverá terrores acontecendo com várias e várias pessoas, muitas pestes, muitas doenças. E teremos também a grande tribulação, onde muitas pessoas enfrentarão, aqueles que estiverem com Cristo, passarão pela grande tribulação, porém serão livres dela. Mas aqueles que não estão inscritos no livro da vida, esses sofrerão as grandes tormentas das quais o livro de Apocalipse nos mostra. Então João foi o apóstolo escolhido por Deus para mostrar, para revelar as palavras de Deus. E o apóstolo deixou claro, nas entrelinhas, e o anjo dizendo para ele, escreve porque essas palavras, elas são fiéis e verdadeiras. Talvez muitas pessoas não dão credibilidade naquilo que está escrito aqui. Talvez muitas pessoas acham que isso é uma baboseira, que isso não vai acontecer. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, acredite, elas vão acontecer e já estão acontecendo. Da mesma forma, quando a porta da graça se fechou no tempo de Noé, em que Noé pregava em um tempo em que haveria muitos anos sem chover, realmente as pessoas já estavam preocupadas porque não tinha mais como cultivar a terra, porque faltando chuva não tem como realmente plantar na terra. Vem a seca, vem os problemas e as dificuldades. E Noé anunciou realmente um dilúvio em que Deus cumpriria com a sua palavra. Deus enviaria o dilúvio e destruiria a terra. E Noé foi chamado de louco, de velho gagá. Como é que vai chover nesse deserto que há tantos e tantos anos não chove mais? Mas Noé permaneceu durante 40 anos, dizendo que Deus enviaria o dilúvio sobre a terra. E diz a Bíblia que no tempo de Noé é como nos tempos de hoje. E como era no tempo de Noé? E como está sendo no tempo de hoje? A Bíblia lá em Mateus diz
que as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. E as pessoas estavam desapercebidas, envolvidas com as coisas daquela época. E quando não se deram conta, Deus começou a mandar gotas de chuva e mais gotas de chuva, a ponto realmente de água jorrar, descer e jorrar de todas as fontes, de baixo para cima, como se fosse realmente os geysers, e muita chuva caindo, e a terra realmente se transformou num grande dilúvio. E só realmente salvou-se naquela arca Noé, sua esposa, seus filhos, seus noras. E muitas das pessoas morreram. Muitos quiseram entrar na hora, mas a Bíblia diz que quem fechou a porta não foi nem Noé. A porta foi fechada por fora. Chegará também um tempo em que Cristo descerá nos céus com grande trombeta, com seus anjos e arcanjos tomando grande trombeta. A Bíblia diz que todo olho verá. E a igreja será realmente arrebatada nas nuvens com os céus, nos céus. Mas aqueles que ficarem, eles serão mortos imediatamente. Mas antes da volta de Cristo, muitas pessoas ainda sofrerão. É o que está dizendo realmente na palavra de Deus, quando muitos dos profetas já profetizavam na sua palavra. Aqui a gente viu, como diz na palavra, o Espírito de Deus que estava sobre o Espírito dos profetas, que anunciava os profetas. O profeta Isaías anunciou a vinda de Cristo, anuncia a volta de Cristo. O profeta Ezequiel e demais outros profetas, como o profeta Daniel, que é o profeta que mais fala sobre o fim dos tempos. E esse fim dos tempos chegará. Talvez muito pode dizer, mas existem quantos e quantos anos que as pessoas falam que Cristo vai voltar, que em breve Cristo vai voltar, e isso nunca acontece. Querido, Cristo pode voltar de diversas formas. Ele pode voltar realmente para arrebatar a sua igreja. E ele pode voltar de uma hora para outra para você. Em um acidente que você morre de uma hora para outra. Pode voltar por um problema de saúde. Pode voltar de diversas formas. Quando você parte dessa vida para outra, Cristo já voltou para você. Então ele pode voltar no momento em que a pessoa morre, ou pode voltar realmente para buscar aqueles que ainda estão vivos. O importante é estar preparados. Pedro, na sua carta, ele diz que, ainda que muitos atentem por tardia a volta de Cristo, mas, na verdade, Cristo não retarda a sua vinda. Mas, na verdade, ele está esperando que muitos se convertam. Diz a Bíblia que ele é longânimo, ele é paciente. Ele espera que muitos se convertam, porque as misericórdias de Deus são grandes. Porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Portanto, assim como Noé pregou o arrependimento daquelas pessoas para que eles viessem a voltar-se para Deus, nos dias atuais não são diferentes. As palavras estão sendo pregadas. As pessoas não estão dando crédito, mas ela há de ser cumprida. Por isso, como foi dito aqui nos versículos anteriores, o versículo 7 ainda diz: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Portanto, guarde no seu coração as palavras de Deus e saiba de uma coisa, o que está escrito aqui são palavras fiéis e verdadeiras. Cristo irá voltar para buscar a sua igreja, para buscar os seus escolhidos. Bem-aventurados são aqueles que guardam, que leiam as palavras deste livro, desta profecia, porque em breve as coisas realmente vão acontecer. Acredite nisso, porque Deus, ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Esta é a mensagem de hoje. Que Deus continue te dando forças para viver neste presente século de que não é fácil, mas vamos permanecer firmes e pacientes, confiando até a volta, esperando até a volta do Senhor. Que Deus abençoe mais e mais a sua vida, em nome de Cristo.